Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara e o assunto de hoje é o que você precisa fazer para se impor. E antes de falar, gente, eu queria pedir a vocês um pouco de paciência pela qualidade dos vídeos. Vai melhorar logo, logo. Eu estou gravando esses vídeos por um celular. Não tenho assim como ficar editando, como ficar fazendo várias melhorias para a qualidade do vídeo ainda. E também só posso gravar esses vídeos apenas em um lugar aqui da minha casa, porque o apartamento está precisando de reforma. Então, o único local aqui bom, que tem mais luz para estar gravando, é isso aqui. E eu tenho certeza que os meus amores, que os meus inscritos aí, as pessoas que sabem, que gostam do meu trabalho, vai ter essa paciência e não vai deixar de assistir meus vídeos por isso. Né? Afinal, todo mundo começa um pouco de dificuldade e depois vai melhorando. Então, o assunto, para começar, o que você precisa fazer, né, para ganhar, o que você consiga se impor em algo que esteja te magoando, algo que te desrespeite. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar, né, de onde está vindo, quem está fazendo, por que está acontecendo, e aí você tomar logo uma posição, cortar o mal pela raiz. Isso serve também, né, principalmente um aconselhamento para nós que temos filhos, para quem tem filhos. Começar a preparar os filhos a saber identificar, a se posicionar nessas situações, né, a se impor diante de coisas que o magoem. Para crianças ou adolescentes, o principal, porque está começando, né, a vida, e aí onde começa vários fatores de por que isso, por que aquilo, e aí começa, né, a se desabrochar para realmente unificar a sua personalidade, vamos dizer assim. E os pais que têm essa responsabilidade de estar passando isso para eles. Eu teve uma amiga minha que ela se separou do marido dela com um filho ainda pequeno. E esse é um exemplo que é bom para você ver aí como é a situação de você identificar algo e você cortar logo o mal pela raiz, porque você já vai observando que aquilo não vai se estender, aquilo não vai perpetuar e não vai ser legal. Principalmente se for algo dessa natureza que eu vou contar aqui, que muitas vezes alguém pode não achar que foi algo assim demais, mas no caso que uma criança esteja envolvida, é algo de você tomar logo uma decisão, principalmente para mãe solo. Eu vou contar aqui, a minha amiga, ela conheceu, estava em uma fase muito complicada, e nesse interim, ela conheceu um rapaz no qual se demonstrou muito apaixonado por ela. Uma pessoa assim, bastante, pela conversa, muito boa, muito confiável, e ela, pela condição que ela estava, ela não conseguia, né, marcar um encontro. Ela explicava sempre a ele, não, eu tenho um filho pequeno, eu estou num momento de separação e tudo mais, e eu não acho legal agora. Mas ele insistiu tanto, envolveu tanto ela na conversa, que ela acabou aceitando. Ah tá, se for pra gente tomar uma água de coco, e eu não tenho um babá para deixar meu filho, eu vou ter que levar o meu filho, vai ser apenas uma conversa, né, a gente vai apenas se conhecer, beleza. Independente de qualquer situação, ela deixou bem claro. Eu não estou saindo com você dizendo que eu vou aceitar namorar com você. Eu vou lhe conhecer pelo fato de a gente já estar conversando e pela confiança que você me demonstrou, eu vou aceitar. Beleza. Resolveram parar na beira da praia para tomar a água de coco e conversar. E nisso ela estava com o filhinho dela junto. E nessa conversa que eles estavam, ele pediu o filho para segurá-lo. Ela, sem problema nenhum, deu o filho a ele para segurar, e eles foram caminhando sobre a água, ali na beirada da água, e ele começou a brincar com o bebê, né? Ah, umas brincadeirinhas assim que ela não gostou. Ah, eu vou jogar você ali no fundo do mar para o tubarão comer. E foi essa frase que ele fez. Eu vou jogar você ali no fundo do mar para os tubarões comer. Nesse momento que ela escutou isso ela me contou, né? Ela cautelosamente, ela não brigou, ela não fez nada, ela não retrucou nada. Ela apenas não gostou que falou dessa forma. Como é que um rapaz que vai se relacionar a primeira vez com ela, sabendo que ela está separada com um filho pequeno, ele demonstra um carinho desse para o filho? Você ficaria com um cara desse? Porque eu não ficaria também não. Eu super valorizei essa atitude dela. O que ela fez? Gentilmente, ela pegou ele do colo dele, pegou a criança. Na mesma hora, ela inventou uma situação lá e decidiu que ele retornasse para a casa dela e deixasse ela em casa com o bebê. Chegando na porta dela, com o menino, quando ela já estava fora do carro,
Aí ela chegou e disse pra ele, olha, foi muito bom conhecer você. É como eu lhe disse, não foi o momento, não a gente nós nos conhecemos no momento errado, mas eu prefiro que você me respeite agora nesse momento e não me ligue por enquanto, não me ligue mais, porque assim eu não estou realmente preparada para começar uma relação agora. Diz que ele ficou assim espantado, olha, foi alguma coisa, eu fiz algo e tal. Não, você não fez nada. É como eu lhe disse, a gente foi apenas se conhecer, né? Construir daqui uma grande amizade, talvez, quem sabe, mas agora eu não posso lhe dar nenhuma esperança de começar uma relação contigo. E daí ele aceitou ali, né, aquela relação com aquela decisão dela e foi embora. E ela se sentiu assim, ela disse que se sentiu assim no momento, mas tão aliviada, mas assim, tão segura do que ela determinou naquele momento, porque o que ela fez? Ela se impôs. Ela se impôs naquela situação, ela se colocou de uma forma que ela observou que aquilo ali não iria fazer bem. Já começou daquela forma com o filho dela. Isso serve para outras situações que a gente venha passar, né? Que qualquer pessoa pode passar. Aprender a se impor é algo assim que você precisa fazer na sua vida para que outros transtornos, outros problemas não cresçam, porque se você não fizer isso, ele vai perpetuar. Ele vai continuar a te magoar, ele vai continuar a fazer da mesma forma porque você não tomou uma posição no início. Outra situação, uma amiga minha, né, entrou no Tinder. Né? Todo mundo sabe que o Tinder é um canal de relacionamento e tudo mais. E ela começou a conversar com um rapaz ali no Tinder e resolveu ir se conhecer. Pela conversa do Tinder era uma coisa. Nossa, ela ficou super apaixonada. Quando ela foi ao encontro do rapaz, que ela, claro, né, marcou em um local super seguro, que foi próximo de uma residência de familiares e tudo mais, aquela coisa toda, muita gente sabendo o que estava acontecendo, então ela foi assim super segura. Mas quando chegou lá, ela teve assim um susto, um choque, porque toda a conversa desse rapaz, ia de encontro aos princípios dela, tá? E aí, naquele momento, ela falou assim, olha, eu hoje aqui encerro essa conversa apenas com amizade, porque não vai dar, de forma nenhuma, pra gente construir uma relação. Os seus interesses, os seus pensamentos não condiz com os meus. E eu acho que a gente só vai se magoar, então não dá pra mim. Foi muito bom te conhecer, mas é por aqui que vai ficar. E ele continuou perseguindo ela, ligando, insistindo, até que chegou um momento que ela teve que bloquear ele nas redes sociais para que ele não continuasse, né, insistindo em revê-la, porque ele insistiu demais e ela sabia que não iria dar certo, porque todo o que ela ouviu, toda a conversa ali naquele momento, ela percebeu que ia de encontro aos valores dela, ia de encontro tudo que ela, né, almeja de uma relação, que é um relacionamento. Um relacionamento é para você ser feliz, é para você se respeitar, é para você ter uma troca de tudo, de confiança, inclusive. E daí ela não se bateu. É aquela coisa, né? Foi a empatia mesmo, não deu. Não... E ela cortou, ela se impôs naquele momento. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que dar limites. Porque se você está em um grupo, seja lá de que for, um grupo de amizade, um grupo de trabalho, todos gostam ali, um exemplo, todos aqui naquele grupo gostam de uma determinada cor. Está construindo ali um cenário, alguma coisa, sei lá, que todo mundo decidiu por uma cor. Você foi a única que decidiu por uma outra cor diferente. A única pessoa que foi de encontro àquele grupo. Aí porque você está naquele grupo, né, e as pessoas não ouviu você, as pessoas não te aceitou porque você teve uma opinião diferente, porque você fez uma colocação, você exemplificou o porquê de você não aceitar aquelas cores, porque é uma cor que todo mundo usa, é uma cor que já está em todos os lugares, e você teve, né, a preocupação de se colocar e fazer o exemplo de porquê que você estava ali se impondo a não querer participar da mesma opinião do grupo. Naquele momento, se o grupo cair para cima de você, para lhe desrespeitar, para te colocar como taxa de zombarias, de desrespeito, seja o que for, então você precisa também chegar e se afastar. Chegar, olha, eu não gostei dessa forma que me tratou. Eu tenho a minha opinião é essa. Se você não gostou, beleza, eu acato a sua também. Agora eu quero que você, por não aceitar as minhas opiniões, você me respeite, me trate como uma pessoa que está ali junto para fazer algo juntos e não
para estar com uma pessoa que você tem que alojar de forma que não combinou. Só porque não combinou com a proposta que você queria que eu usasse ali, que você usasse. Compreendeu? Então, assim, você se impor é algo que você precisa fazer de imediato. É de imediato. Tudo que você não se resolve logo no início vai virar uma situação, um grande problema. Porque quem não te respeita, por qualquer que seja um motivo, porque percebeu, porque tem pessoas que têm uma percepção, uma qualidade de auto-perceber também as suas emoções. Perceber que você aceita tudo, que você não questiona nada, que você é a boazinha. Então, se você é dessa forma, a pessoa, claro, vai dizer, não, essa daqui eu posso mandar, eu posso comandar, eu posso falar, eu posso fazer o que quiser dela. Uma bolinha de ping-pong que fica pra lá e pra cá, que você joga, que você faz e tal. E que você tem que aceitar os comandos daquela pessoa. E não é por aí. Se você tem um relacionamento, né? Você tem um namorado, você tem um filho, e aquele namorado começar a importunar o seu filho, você tem que explicar ao seu filho e dizer, olha, ele é meu namorado, mas não significa que eu tenha que aceitar qualquer coisa que ele vier fazer contra você, que ele não aceitar a seu favor, eu tenho que considerar, não. Você precisa saber que nós aqui precisamos estarmos unidos para você me contar qualquer coisa que venha a acontecer, que te magoe, pra gente dar um basta de imediato. E você, principalmente, se impor. Porque se tá falando de sua mãe, né? Se tá falando de alguém que você ama, ou de você próprio que está lhe constrangindo, que está te magoando, você tem que chegar para a pessoa, exatamente para aquela pessoa que faz isso há muito tempo, encarar nos olhos, não com raiva, não com brutalidade, mas sem dar risadinha, se ele, no momento que dá conversa, né, ele querer lhe constrangir, fazer uma brincadeirinha para que você dê risada, não ria. Você continue olhando nos olhos da pessoa e fale sério. Não faça novamente isso que você fez comigo. Você não retorne nunca mais a fazer algo que venha me desrespeitar ou que desrespeite a minha mãe. Se você fizer isso novamente, eu vou tomar outras providências e vai ser muito ruim para você. E tem que olhar nos olhos da pessoa com seriedade e deixar claro. Deixou claro ali, acabou. Acabou. A pessoa só lhe atinge, ela só continua a te magoar no instante que você dê caminhos, vazão para isso. Se você cortar pelo início da conversa, você consegue acabar com o desrespeito e você conseguir realmente se impor diante de situações que venham te prejudicar. Na nossa vida, a gente não consegue mudar pessoas. As pessoas são do jeito que elas são. Agora você não precisa aceitar coisas que lhe desagradem, porque cada um é cada um e ninguém pode mudar o outro. Ninguém muda ninguém, mas você pode decidir se você continua naquele grupo, se você continua de amizade com aquela pessoa, se você continua aceitando desrespeitos da sua vida, entendeu? Aí você, colocando um ponto logo de cortar o mal pela raiz, você supera qualquer situação que venha querer acontecer nesse ponto. Você não precisa saber que você precisa gritar, que você precisa chorar, que você precisa espernear para que aquela pessoa te respeite. Você só precisa chegar logo, de imediato, e dizer não, isso não vai mais se perpetuar. Isso não vai mais acontecer comigo. Porque você tem uma personalidade, você tem uma responsabilidade para consigo próprio, com seus valores, com sua profissão, com sua imagem pessoal. Isso é importante também, né? Quando você chega em qualquer lugar, você pode ser simples, você pode estar com uma roupa muito simples, mas você não pode chegar em um lugar suja. Mas você chegar em um lugar limpa, você chegar em um lugar porque está simples e a pessoa tem que te desrespeitar? Não. As pessoas, muitas vezes, são muito questionadas, né? Pela aparência. Simplesmente pela aparência. E isso é algo que cada um tem que saber administrar. Porque cada um te vê com os olhos que tem. Com os olhos que tem. Tem pessoas que respeitam o outro porque tem uma condição de vida boa. Porque tem um iPhone. Porque tem um carro bonito. Porque se veste bem. Já tem outras pessoas, né? Que tem tudo isso e muito mais. Mas se você for observar,
você nem imagina que aquela pessoa tenha algo assim, tenha tantas coisas, porque a pessoa se apresenta de forma humilde, de forma respeitosa, de forma humana com o outro, compreende? Uma certa vez, eu conheci uma pessoa que eu me direcionei a essa pessoa no trabalho, foi numa situação de trabalho. E era alguém assim, que, nossa senhora, se eu soubesse quem era, pelo escalão de vida que a pessoa tinha, de nome, de grandiosidade financeiramente, eu acho que eu nem ia querer falar com a pessoa, porque eu ia ficar talvez constrangida no momento, né, da época. E eu, sem saber nem nada quem era aquela pessoa que se dirigiu a mim no trabalho nessa época, eu simplesmente atendi normal, porque eu nunca escolhi a tratar bem se a pessoa é rica, pobre, preto, amarelo, branco, de forma nenhuma. E aí eu atendi essa pessoa, né, assim, de forma tranquila, normal. E eu percebi que ele me fez algumas perguntas. Você gosta do que você está fazendo? Você trabalha aqui há muito tempo? Eu falei assim, trabalho aqui há muito tempo. Com certeza, eu gosto sim. Pretendo conseguir coisas melhores, né? Que todo mundo trabalha para galgar outras coisas maiores. Mas isso aqui, como você está vendo, né? Está mudando, está tendo uma mudança do momento. Ele, não, fique tranquila que vai dar tudo certo. Tá, beleza. Depois que ele saiu, foi que eu vim saber quem era a pessoa. Eu não vou dizer aqui, porque é alguém de nome grande, assim, tudo mais, não tem importância nenhuma estar falando isso. Mas foi algo que deixou pra mim saber identificar pessoas assim. Pessoas grandes, pessoas ricas, milionárias. E que se apresentam tão naturalmente, tão humildemente, normalmente com as pessoas. Que não dá, você nem percebe que a pessoa tem tudo isso, tudo aquilo. Já tem outras pessoas, né, que infelizmente não sabem tratar o outro. E você precisa se impor, você precisa se colocar de formas que às vezes precisa ser constrangedor para você conseguir sair daquele quadro de desrespeito. Então é muito importante você aprender a se impor. Logo de início, eu vou repetir isso aqui várias vezes, principalmente para você passar a seus filhos. Eles precisam desse direcionamento, de saber, né, se impor em algo, em qualquer situação, qualquer uma que venha constrangê-los, que venha tratar de desrespeito, que venha desvalorizar alguém que eles os ama, ou que venha, sei lá, de alguma forma amedrontar ou passar uma violência de que a pessoa que a criança fale, comente a situação. Então, essas coisas a gente precisa deixar bem claro aos nossos filhos. Gente, tem situações que a gente precisa parar e dizer assim, nossa, como eu passei aquilo. Como foi que eu consegui vencer tantas coisas por o simples fato de você não saber se impor. Não saber se impor. Uma mãe, ela estava muito angustiada, né? Ela estava com um filho pequeno, sem trabalho, já tinha batido em várias portas, ninguém dava trabalho a essa mulher. E ela era manicure. E essa mulher resolveu, nessa condição, que foi o que salvou ela com dignidade, a trabalhar em casa. Começou a trabalhar em casa para não passar fome, né? E ela teve que lutar com todas as forças e as qualidades dela para sobreviver no momento. Mas existe, assim, fatores que ela não conseguiu, naquele momento, enxergar de forma para sanar, cortar o mal pela raiz do que estavam querendo fazer com ela. Porque sabe que muitas vezes a pessoa começa uma determinada função, um negócio, mas tem pessoas que criam contra você uma certa inveja, um desinteresse de que você prossiga naquele negócio. Às vezes uma conversinha errada, um fuxico, levou para outro, o outro já levou para outro, e ali ninguém quis saber qual foi o motivo da verdade, e simplesmente criou um grupo contra a pessoa. Né? Em vez de ajudar, de erguer, de levantar, não. Começou a colocar ela numa condição muito extrema de agressão psicológica, agressão muito psicológica, tanto para ela quanto o filho dela. Como ela já estava numa situação sobrecarregada de várias coisas, de resolver várias coisas sozinha, ela não se posicionou, não se impôs, não tomou nenhuma responsabilidade, porque no passado ela já tinha tomado várias e não houve êxito, então ela falou, então dessa vez eu tô cansada, eu não vou mais fazer nada. Eu vou deixar que o tempo resolva. Só que esse tempo resolva, ela perdeu várias coisas, inclusive
várias situações, fez ela afastar da família, fez ela afastar dos amigos, fez ela se afastar de outras oportunidades que ela poderia ter galgado, de outras coisas que ela poderia ter aumentado na própria profissão dela, e ela não conseguiu pelo fato dela não ter, no momento, tomado uma posição de cortar aquela situação que estava fazendo mal a ela. Entendeu? Aí, assim, você vive numa sociedade que muitas vezes te classifica, hoje, seja na religião, seja na sua condição de trabalho. Então, as pessoas estão, assim, muito, às vezes, dispersas em enxergar essas situações. Se você tiver a condição, né, psicológica, emocional, para estar identificando isso de forma tranquila, ótimo, porque você já vai fazer a sua parte de forma honesta ali e não deixar perpetuar. Mas, se você deixou acumular, vai intensificar as perseguições, vai intensificar o desrespeito e você vai... O que vai acontecer? Você vai, tipo que, explodir. Muitas pessoas têm um certo desequilíbrio, agem de forma grosseira com o outro porque já está ali numa condição emocional que lotou a capacidade dela de paciência. Então, não é justificando que você é a errada porque você não se posicionou, porque cada um sabe o que viveu, cada um sabe até onde pode aguentar qualquer que seja o tipo de situação. O que eu estou propondo aqui é para que não chegue ao extremo de você, ou até adoecer, prejudicar pessoas que não tem nada a ver com aquela situação, e você acabar acontecendo isso, atingindo quem não tem nada a ver, prejudicando quem está do seu lado que você ama, só pelo fato de você não ter buscado uma posição forte, consistente e coerente. Primeiro lugar, identificar. Segundo lugar, equilíbrio ao se posicionar. Olhar nos olhos da pessoa, ser firme ao falar. E terceiro lugar, bater o pé firme. Não quero que isso ocorra mais e acabou. Não vou aceitar. Eu quero que você pare de fazer o que você está fazendo. É essa a reação que você tem que manter. Ah, se você, por um exemplo, se você não fizer determinada coisa que eu estou querendo, porque você já fez demais por aquela pessoa e tudo, porque tudo que você faz demais, o dia que você não faz, você faz 99, 100%. Se você fizer 99, você não presta. Então, é nessas situações que você tem que tomar uma consciência de que ou você faz algo para a pessoa sabendo que você está fazendo, algo que você faça para você que lhe dê vantagem, que seja bom para seu emocional, para sua vida, que te ajude, que te eleve para, né, galgar coisas boas. Ou você diz, não, se não tá bom para mim, não tá bom para ninguém. Porque o que tá bom tem que estar bom para todas as partes. A partir do momento que tá bom só para uma parte que lhe cobra e não tá bom para você, por que você vai manter? Você não tem a obrigação de exercer coisas, fatores, decisões, por quem quer que seja, pelo fato que a pessoa se acostumou a ter o prazer de que você esteja ali disposta, que esteja ali para poder agradar, para poder estar dando certos tipos de coisas que você não tem obrigação. Então, gente, essa é a conversa de hoje. É muito sério isso que eu estou falando aqui. Todo mundo sabe, né? Isso é uma coisa que algumas pessoas podem não estar atenta, principalmente, voltando novamente, batendo na mesma tecla. Principalmente em relação a filhos. Se você tem filhos, deixe bem claro as regras das situações. Afinal de contas, nossos filhos, eles estão começando a crescer. Eles estão ali construindo experiências. Porque eles não nasceram sabendo. Eles não têm... Se você chegou a uma determinada idade, que você, ao longo do tempo, você não percebeu isso, somente lá depois você foi perceber. Imagine para uma criança, um adolescente, está passando por situações, seja lá qual for, seja de relacionamento de pais separados, seja escolar, seja o que for, eles não estão em condições ainda de assimilar coisas que você já caminhou lá e já sabe. E a nossa obrigação como pais é orientar. Não, cada um vai ter o seu caminho, claro. Né? Você não vai poder fazer tudo pelos seus filhos. Nunca você vai ter essa condição. Você não pode tomar decisões, mas você tem que estar junto para orientar. Pai e mãe é faróis dos filhos. É a obrigação de orientar, sim. Se tiver que impor limites, vai ter que impor limites. Se for algo que você vê que está prejudicando, que está causando
algo ruim no emocional, principalmente, corte logo. Corte pela raiz. Corte pela raiz, porque lá na frente vai se tornar, todo mundo sabe, um grande trauma. E traumas é muito complicado para quando chegar na maioridade, você ter que digerir, desfazer isso e aprender e refazer. Você já perdeu várias situações, várias coisas. Não. Ainda mais que hoje a gente está em um mundo mais, né, cauteloso e, vamos dizer, mais informativo. Hoje a gente tem o uso da internet, que a gente pode pegar ali, a criança hoje já nasce com o celular na mão, pode-se dizer. As crianças hoje já estão nascendo com o celular na mão. Então as informações já estão ali na mão. Você acha que por mais que os pais privem, que eles vejam as privacidades de coisas nos celulares, isso dá condição de limitar qualquer assédio, qualquer coisa que venha acontecer no mundo que nós estamos hoje? De forma nenhuma. Então você precisa manter seu filho, impor, saber fazer ele aprender a se impor diante dessas situações. Para que daí ofereça uma relação de confiança entre ambos. E você como pais, nós pais, né, porque eu também sou mãe. Inclusive sou mãe, pai, sou mãe solteira, sou mãe solo. E só quem é mãe solo que sabe realmente como é a condição de criar um filho sozinha, assim. Por mais que tenha a participação do pai lá e tudo, mas não é a mesma coisa. Não tem essa coerência, principalmente porque você passou um longo determinado tempo convivendo com ele sem a outra presença, sem a outra paternidade. Eu tô tossindo um pouquinho porque eu já falei demais, me perdoe aí. Vou ter que encerrar o vídeo para tomar água. E até a próxima, gente. Se inscreva no canal, deixe aí nos comentários e deixe o joinha para que a gente consiga, né, fazer com que esse canal cresça. Com certeza, com a ajuda de vocês, eu vou conseguir sim que esse canal cresça, que o YouTube esteja entregando meus vídeos. E logo, logo, a gente vai estar sendo monetizada e vai estar ajudando outros canais também a crescer. Assim, desde já, eu quero deixar claro que outros canais podem sim também contar comigo aqui, os canais que estão começando, os canais grandes, conte comigo aqui, estou aqui. Beleza? Fica com Deus. Até o próximo.